Então, sejam bem-vindos ao Piauí Online, edição número 7. Nessa edição, a gente está aqui com uma palestra sobre fluidez narrativa no Twine, que é um aplicativo que auxilia na criação de narrativas. A nossa palestrante é a Ludmila Nascimento, que tem feito bastante trabalho com relação à narrativa, tem feito bastante visual novel também, participado de bastante Game Jam. E depois dessa palestra, a gente vai fazer a apresentação do desafio Game Dev. É um desafio que a gente cria que as pessoas têm basicamente cerca de um mês para fazer o que o desafio propõe. E o desafio dessa vez foi relacionado a Stealth Games. E isso vai ser apresentado na segunda parte desse encontro de hoje. Para começar, a gente vai começar com a palestra da Ludmila. E vou passar agora a palavra para ela, então fique à vontade. Certo. Vocês estão vendo o cursor do mouse aqui? Dá para ver na Sim, tela? dá para ver. Ótimo. Desculpa. Bom, gente, eu não sei. Primeiro eu queria saber se todo mundo aqui já é familiarizado um pouquinho com o Twine, se já conhece a ferramenta, ou se nem, nunca viu, como é que é a experiência de vocês, assim, se já teve algum contato com a ferramenta. Que aí eu explico rapidamente o que é uma passagem, como é que o Twine trabalha. Eu não conheço, Lud, nunca ouvi falar, para ser sincero. Então, agradeceria uma pequena introdução aí para entender mais. Tá. Pois então eu vou entrar aqui no navegador. Só para mostrar que o Twine, ele tem uma versão desktop e uma versão web, né? Você pode usar ele tanto diretamente no navegador aqui, lá. Você pode usar ele nesse navegador online, ou você pode, baixar ele e ele fica aqui no desktop. Eu prefiro mexer assim no desktop mesmo, porque dá para você vir aqui na tela inicial e acessar as histórias de um modo mais intuitivo, mais rápido. Se você for pelo navegador, né? Deixa eu ver aqui. Você vai ter que importar uma história. Cadê? Tem um menu aqui do lado. Você pode criar uma história e pode importar um arquivo HTML de história. Ele funciona assim, a base dele é de HTML, né? Então, um arquivo que vai gerar as histórias. Deixa eu ver aqui se tem uns modelos. Eles ficam assim, ó, no arquivo index mesmo. Eu acho que todo mundo já tem uma familiaridade com programação, a maioria aqui. E não vai ser tão difícil de compreender algumas coisas, né? Mas à medida que vocês foram tendo dúvidas, se eu souber também, porque eu ainda estou aprendendo, eu vou tirando com vocês. Aí, explicando o básico, assim, para situar como é que funciona o Twine, né? Eu não vou tentar me detalhar muitas coisas da interface dele, porque acho que vai ficar muito longo, vai fugir um pouco do objetivo, mas só explicando que o coração do Twine é o que ele chama de passagem, né? Você tem esse botãozinho verde e vai criando as passagens. O que é a passagem, né? Na documentação oficial do Twine, ele explica que a passagem é como o Twine interpreta o espaço-tempo. É um conceito assim bem largo, né? A passagem é a interface do Twine para expressar a ideia de espaço e de tempo do programa, né? E se eu botar aqui qualquer texto e fazer uma nova passagem, eu vou criando passagens, certo? E aí eu vou ligando essas passagens. Vou botar aqui passagem 1. E eu posso vir nessa primeira passagem aqui e linkar. Como é que a gente linka as coisas no Twine, né? Ele tem uma espécie de sistema de programação próprio que se chama macros do Twine, que ela fica entre esses colchetes aqui, esses colchetes duplos. É colchete que chama, eu nem sei se está correto o nome desse filme.
Poxa. Mas se eu botar aqui passagem 1, você vê que ele já criou uma ligação entre as passagens, né? Então, se eu vou botar aqui para a história começar aqui e vou jogar. E aí eu vou testando na tela do navegador a ligação entre as passagens. É basicamente assim que funciona, assim, para marinheiro de primeira viagem. Tem como colocar a imagem, tem, Ludmila? Tem. Ah. E a imagem você vai colocando como... Eu ainda não sei os paranauês todos, né? Uhum. Mas você vai colocando HTML normal, assim. Sim. Colocando esse... eu não sei qual é o nome desse livro também, mas é imagem, CRC, e aí coloca entre aspas, assim, e o endereço, né? Uhum. Imagem.jpg. Só que eu ainda não sei, e eu não vou entrar tanto detalhe assim, como que edita, né, a imagem, assim. Tem comandos básicos, assim, que pode alinhar, pode... Não Tudo tem em um editor próprio, HTML. não, né? Oi? Não tem um editor próprio, não, para isso, né? No programa. Ele tem algumas macros que, tipo, se eu botar aqui para alinhar, Align Center, acho que é só... Os de alinhamento só são um colchete, se não me engano. Deixa eu até botar aqui em cima para ele alinhar o texto. Se eu não me engano... não funcionou. Deixa eu ver se eu... entre Talvez seja duplo os mesmo. colchetes. Então, Não, ele Ele tem outra fez um link. Eu não lembro, eu não sei de tudo, perdão. Mas tem algumas funções que ele formata no próprio programa e tem outras que ele aceita HTML. Aquele etiqueta ali, será que não é aquilo, não? Mais etiqueta? Etiqueta. Não. A etiqueta não, eu não me aprofundei exatamente, mas é como hashtags, as etiquetas, para você localizar os arquivos, assim. Deve Não tem ajudar para filtrar. Não tem tanta, como é que se diz? Funcionalidade, pelo menos deve ter, né? Mas eu não descobri muito até agora. Então, eu preparei aqui rapidamente alguns esqueletinhos para explicar que a gente pode ir um pouco além de só fazer um link, né, para outra passagem, mais uma passagem, mas pode ser de maneiras diferentes, né, do que esses links diretos, que é isso que eu estou chamando de fluidez, e que esse programador que eu estou me baseando para falar aqui para vocês, ele chama de histórias modulares, né. Vou botar para começar aqui no outro quadradinho, e você vê que esse começo modular, ele não está com a setinha, né? Ele não está conectado diretamente com as passagens. E para editar isso, a gente tem alguns comandos que são próprios da sintaxe do Twine também, que vem entre parênteses, né? Eu não vou me delongar muito em todos os comandos possíveis, porque é uma vez que eu estou estudando também, mas eu achei esse bem interessante, o display, para você ter noção de como mostrar a passagem, uma outra passagem, né, uma passagem do inicial, né, sem você precisar linkar. Então, tem esse comando display, que vai conectar essas outras passagens aqui, sem a necessidade de um link, né. Deixa eu começar aqui. E aí o display ele mostra o texto contido na outra passagem. Aqui é o texto da passagem desconectada, através da macro. E aqui é uma terceira desconexão, também através da mesma macro. Então, com display, você não tem a oportunidade de visitar aquele outro quadrado de maneira completa, né, digamos assim. É só uma parte daquela informação, mas se aquele outro quadrado tiver outras coisas que acontecem, outros links, acho que até ele conseguiria, né, pegar pelo display.
Numa passagem Consegue, aí desconectada. tem uma terceira. Uhum. Isso. Se você quiser, como é que se diz? Não ter uma ligação tão óbvia entre uma passagem e outra, assim. Porque o que acontece na maioria das histórias do Time é que as pessoas já vão naquele modelo de escolha, né? E clique aqui ou clique lá. E com essa técnica do display, você cria ligações mais implícitas, assim, com a ajuda do que eu vou mostrar agora, que é usando um pouco de conhecimento de variáveis, não tudo, né? Nessa terceira possibilidade, você pode tanto criar um link com um nome diferente e mostrar aquela passagem que você desconectou, né? Aquela passagem sem ligação direta. E tem as formas de linkar, né? Tem o comando link, que você conecta com colchetes também, com o display, para ficar ligado àquela passagem. E tem uma outra função que eu acho que é o mais interessante, que é o coração desse método do Dan Cox, que é você fazer com que uma passagem seja uma variável aqui. No caso, nessa parte que você vai ter que decorar as variáveis um pouquinho, se você quiser aprofundar as possibilidades. Aí eu vou entrar num assunto baseado num livro do Chris Crawford, que ele fala de variáveis de uma maneira bem contextualizada para narrativa interativa, né? Que é uma maneira que eu acho mais fácil, assim, de você absorver as possibilidades da variável dentro da história narrativa do que simplesmente ensinar lógica de programação, entendeu? E aqui, no caso, você seta a variável segundo essa síntese aqui, com o símbolo de dólar, né? E o nome da variável. No caso, esse exemplo eu peguei diretamente do Dan Cox, né? Que ele dá o exemplo de setar a variável para +2. E aqui você pode setar a variável e linká-la ao mesmo tempo. E a gente vai ver o resultado disso aqui, debugando aqui, né? E só mostrando como é que pode ficar, né? Aqui, você clicando aqui vai mostrar o texto, sem precisar sair para uma outra passagem, uma outra tela. Assim. Você pode fazer com que o clique abra o contexto na mesma tela, né? E isso vai criando histórias mais verticais, assim, não necessariamente nesse formato aqui mais retangular, né? E dá outras possibilidades narrativas. Aí, clicando aqui onde estava linkado com a variável, que é sempre acrescentar +2, ele vai calculando, né? O valor da variável agora é 4 e o valor da variável agora é 6. E aí ele vai somando automaticamente de acordo com a maneira como você... No caso, eu setei para somar sempre +2, né? E aí ele vai calculando automaticamente, mas eu vou mostrar um método do Chris Crawford que você pensa as variáveis enquanto você faz a história, né? É um processo mesmo que você faz conjuntamente, paralelo a um outro, que na verdade as variáveis surgem de acordo com essa história e não o contrário. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Tem como tu fazer, tipo, checagens, por exemplo, se o valor da variável tiver X, vai para uma direção, né? A história vai para uma direção. Se o valor da variável tiver Y, né? Tem como, essa aqui é o grande rolê, assim, do que eu estou tentando explicar, é que você pode criar as possibilidades da história com essas ligações implícitas e a variável ir modificando, por exemplo,
Eu não trouxe um exemplo tão complexo quanto, né? Mas agora eu quero me lembrar o nome do jogo. O Disco Elysium, né? O Disco Elysium, ele vai alterando o texto do personagem de acordo com a variável de habilidades que você vai escolhendo. Perfeito. Eu acho que as variáveis podem ser mexidas nesse contexto, assim, você vai passando e vai criando uma forma de tornar as histórias mais dinâmicas enquanto as situações vão sendo apresentadas. Eu vou tentar explicar melhor o que eu estou chamando de fluidez narrativa a partir desse pensamento desse cara chamado Chris Crawford. Aí eu já preparei, acho que está aqui já. Fechar essas todas aqui. Aí não necessariamente essas variáveis ficam disponíveis para o jogador, né? Para ele ver o valor delas. Não, aqui esse exemplo do história modular foi bem assim, só para mostrar que a variável funciona, mas você pode pensar em contextos mais sutis para as variáveis mostrarem o texto da história, e não o valor delas por si mesmo, né? Sim. E aí eu preparei quase uma pesca aqui, porque eu pretendo fornecer esse arquivo do Twine, né, desse pequeno tutorial que eu fiz, para quem quiser depois baixar o Twine ou importar a história no navegador e olhar com calma. Aí eu me perdoem se ficar um pouco só texto, assim, mas eu vou tentar dar uma dinâmica, assim, na leitura, para também não ficar muito chato, assim, enquanto eu vou passando. Aí eu só contextualizei aqui que não é um tutorial, um introdutório do Twine, né? Mas é uma contextualização dentro da narrativa, dentro de pensamentos narrativos de teóricos como o Chris Crawford e o Lebotz e o Kluge, que são 3 autores assim que eu procurei que falam bastante de narrativa interativa. Eu indico eles para vocês. Eu posso até repassar um material que eu tenho. Elud. Oi. E esses autores, eles fazem que tipo de trabalho? Eles são necessariamente envolvidos com jogos ou nada a ver com jogos? Rapaz, eles são acadêmicos e também programadores, assim. Mas eu não vi muita jogos criados por eles, né? Apesar que o Chris Crawford tem uma pegada mais prática, assim, de o jeito que ele pensa variáveis junto com a narrativa, de um jeito que demonstra que ele tem um conhecimento de quem faz também. Mas eu não pesquisei muito quais jogos que eles fizeram, né? Uhum. Mas a bibliografia. Deixa eu ver aqui. E uma das coisas que eles pontuam é justamente essa não necessidade dos hiperlinks para dizer que uma história tem interatividade, né? Aí eu só trouxe 2 conceitos para a gente alargar o que a gente entende por interatividade, que, segundo o Crawford, é um processo cíclico entre 2 ou mais agentes, em que cada agente ouve, pensa e fala alternadamente, uma espécie de conversa. E ele ressalta, né, que pode ser tanto entre humanos quanto entre humano e computador. No caso, você só iria substituir ouve, pensa e fala por acessar, processar inputs e output resultante, né? Já os outros 2 teóricos, eles argumentam que nas artes visuais pode ter interatividade, que ela não se limita a uma ligação mecânica, né, entre 2 pessoas, que ela também mora assim na subjetividade de quem vê. E nessa perspectiva, interatividade seria um convite ao aprofundamento de um sentimento, de um questionamento ou de um pensamento. Então, foi a partir desses 2 conceitos assim que eu estou pensando
que eu dei o nome dessa palestra de fluidez narrativa, né? E aí, a fluidez narrativa, ela seria essa conversa que teria um caráter implícito, assim, entre autor, narrador e leitor-jogador, e que alcançasse envolvimento dramático através da programação, que não necessariamente está ligado a... esses autores, eles ressaltam muito isso, não necessariamente histórias interativas são histórias sobre tomada de decisão. Elas podem ter outros tipos de gênero, assim, dentro desse conceito maior de interatividade, né? Mas aqui a gente vai focar nas possibilidades do Twine. Antes disso, eu queria entrar nesse erros mais comuns, que foi o que eu mais encontrei quando eu estava começando, que é o problema da ramificação. Assim, eu lembro muito bem eu pedindo ajuda para o Juan, né? Meu Deus, como é que eu planejo a interação? No caso da visual novel, é concentrado no sistema de escolhas, né? Mas a gente fica com esse problema da ramificação que vira uma hidra, assim. Que eu estou chamando aqui de bifurcação infinita, né? Vai bifurcando, bifurcando, e às vezes a história fica aquele monstro que tem, sei lá, mais de 1000 finais, se você for fazendo muitas etapas, né? Essa bifurcação. E uma das soluções mais comuns, mas que também tem seus prós e contras, é uma estrutura chamada foldback, ou foldback significa retrocesso, né? Num sentido bem literal, assim, eu não consegui achar uma tradução melhor, assim, não sei se tem na literatura acadêmica uma tradução para foldback, mas o que é que ele consiste? Em que algumas escolhas levariam ao mesmo ponto da história. Era para eu ter colocado as imagens aqui para exemplificar, mas eu acabei esquecendo. Mas é assim, você não faz com que as escolhas se bifurquem, né? Você faz com que as escolhas levem ao mesmo ponto. Qual o problema dessa técnica? Que as escolhas levar ao mesmo ponto não gera realmente uma consequência dramática na narrativa, né? E a partir desses dois problemas que o Chris Crawford cria a teoria dele, né? Que é o de setar as variáveis nos lugares certos para mudar o contexto das opções que levam a um ponto em comum na narrativa. Então, ao você levar para o mesmo ponto, o que vai alterar as escolhas vai ser o contexto da variável, né? A variável que você está usando é que vai setar diferentes opções. E ele até cita como exemplo, achei interessante. Pena que eu esqueci de colocar o gráfico do Pac-Man. Mas ele cita o modelo do Pac-Man, se vocês conseguirem imaginarem aquele diagrama meio labiríntico, né? Que para ele é o que está mais perto, assim, de visualmente, como pode se dar a ramificação, né? De forma labiríntica, assim. E eu separei a citação dele, que ele fala, né, que se você... As histórias ramificadas, ele defende isso, que elas não funcionam, assim, as branch trees, né? Mas se você conseguir torcer um sistema de ramificação controlando as variáveis de acordo com o contexto da história, você pode gerar um outro tipo de ligação que vai fazer o jogador se mover de uma maneira mais dinâmica, né? Pela rede de possibilidades dramáticas da história. Lud, Oi. pergunta. Essa ideia, né, de ramificação, na verdade, de ramificar, mas depois voltar para o mesmo ponto. Uhum. É aquela ideia, tipo assim, de alguns jogos que você tem sempre uma história principal, mas você tem várias histórias paralelas que o jogador pode ou não seguir, e independente se ele seguir ou não, eventualmente ele vai voltar para a história principal para chegar no final do jogo, da história e por aí vai. Seria alguma coisa nesse sentido? Exatamente isso, assim. Tu visualizou bem, mesmo sem eu ter botado a imagem
do gráfico, mas é isso, basicamente, é a rede de escolhas que você vai tecendo e como elas movem o enredo, é basicamente Isso, Tem a main quest e as side quests, né? Que vão estar isso. ali para agregar a história, mas que às vezes elas são opcionais, né? Eu acho que The Elder Scrolls faz isso aí bem, viu? Skyrim e Oblivion, principalmente. eu enxerguei de um jeito um pouco diferente. Similar, mas diferente, porque o que eu imagino de uma ramificação quando se fala de uma side quest, né, uma coisa que não é da linha principal da narrativa, é comum ter side quests que elas são uma ramificação de fatos, só que elas morrem em um dado nó em que aquela side quest terminou e não chega a voltar para a história principal, porque esse galho ele é tão sem conexão com a história principal que ele não precisaria, digamos, voltar, né, fazer o folding. Então seria como se as side quests elas fossem uma branch tree mesmo, só que com vários finais, sendo que os pequenos finais não importam, o que importa mais é o grande final da linha principal da árvore, né? Sim, eu acho que é um pouco semelhante, sim. Mas mesmo a side quest, ela tem uma consequência dentro dela, né? Então você vai ter que trabalhar um pouco os nós da narrativa dentro da side quest, assim, ela não é totalmente irrelevante para a narrativa geral, assim, acho que é a Até diferença. porque uma side quest ela pode, por exemplo, te deixar mais forte e isso implica em algo voltando para a parte principal, né? Então a Sim, consequência aí seria a volta. seria os atributos, né? Uhum. Seria os atributos que se modificaram, teria que dar um jeito de salvar isso numa variável e quando retornasse para o ponto inicial da história, você está com essa consequência de maior atributo, por exemplo. E só mais Mesmo uma assim, pergunta. foi. Então o Chris Crawford ele não defende o branch tree, né? Ele não defende muitos finais para uma narrativa interativa. Exato. A gente vê um pouco melhor o pensamento dele, mas é basicamente. Ixi, o tempo está correndo. Não, mas relaxa. mas ele defende que você tem que reduzir ao máximo esse tanto de finais, não é bom para a história. Você vai ter um trabalho muito dobrado, entendeu? Enquanto narrador, escrevendo essas várias possibilidades, que às vezes não tem nem tanta importância, assim, para o impacto da história. É só um final por ser um final, mas não tem uma relevância para o jogador, entendeu? Dramática. É esse o argumento dele. Se ninguém mais tiver alguma dúvida a respeito desses tópicos, eu continuo. Beleza? Tá. E aí, o que é que ele foca, né? Que, nas técnicas de como setar as variáveis de acordo com a narrativa. Ele foca nos personagens. Para ele, o personagem é o coração da narrativa interativa, né? Que eu acho que algumas pessoas podem discordar, né? Porque eu tenho amigos da literatura que, inclusive, acham que o personagem não é a principal coisa, assim, de acordo com a perspectiva literária que você tem, né? Com a corrente literária que você coaduna. Por exemplo, esse meu amigo, ele é escritor de ficção especulativa, né? Que é uma outra vibe, que às vezes as ações são aleatórias e elas têm Curioso. um impacto nos personagens que os personagens não controlam, assim. Então, tem diferentes perspectivas, né? A dele foca muito no personagem, né? E por focar muito em personagem, ele vai pensar as variáveis de acordo com o comportamento do personagem, assim. Mas eu acho que o modelo dele é tão rico, assim, que se você tiver outra concepção, né, de literatura, você pode adaptar de acordo com o que você quer realmente modificar na história, do que vai ter um peso, né? Eu separei um trecho aqui que é o mais interessante, que ele fala sobre isso, né? Os traços que compõem o modelo de personalidade devem abordar os comportamentos que queremos evocar em nosso mundo da história, né? Então, é de acordo com a história que você faz que você vai moldar as variáveis.
se o mundo da história inclui comportamento sexual, então características como luxúria e apelo sexual vão ser o foco da narrativa. Se a história é para criança, não vai ter esse tipo de variável. Se é uma história em que tem muita ação e tem uma garota lá só simbolicamente e afetivamente ligada a ele, então precisa de poucos traços em relação à interação romântica, que seria diferente de um date sims, que teria que ter muito mais nuances. Então, vai ser de acordo com a história que você está fazendo, né? E aí ele vai para a parte mais prática, que eu acho que talvez eu não sei assim o quanto isso é um pouco óbvio para quem já saca alguma coisa de programação, mas tem gente aqui que é mais da narrativa e não sabe como pensar a variável dentro da narrativa, assim. E aí ele dá algumas estratégias para você pensar as variáveis a partir da narrativa, né? Aí ele cita um exemplo bem prático de um carro, que as variáveis possíveis pode ser velocidade, distância e duração, e a partir disso você pode gerar uma função, né, uma relação entre essas variáveis. Mas aí ele pergunta, e se quiséssemos mostrar aspectos mais subjetivos e abstratos próprios da narrativa interativa? Aí o exemplo que ele dá é em relação a alguém receber um elogio. Então, o que seria mensurável nesse caso seria o afeto, né? Como que o afeto se modifica de quem é elogiado para quem faz o elogio. E aí ele cita dois modelos de variável, né? Nesse caso, seria o nível de gentileza e o carinho resultante, né? De quem elogia por quem é elogiado. Acho que é o contrário. Eu escrevi errado. E aí você produz uma relação matemática entre qualidades subjetivas, né? Eu vou entrar melhor, ele dá os passos, né, de como você vai pensar as variáveis a partir da narrativa, né? Mas, por enquanto, ele está só ilustrando uma possibilidade, né, a partir de um exemplo. Ele dá um exemplo de uma terceira pessoa, que eu estou chamando aqui, eu adaptei, né, a tradução. Chamar os personagens de elogiado, um elogiador e uma pessoa metida na história. O metido, ele pode gostar do elogiado. Peraí, deixa eu só dar uma leitura rápida no que eu escrevi aqui. Assim, no caso, essa terceira pessoa gosta da pessoa elogiada, mas não sabe se gosta do elogiador. E vai variar o grau de afeição dela de acordo com o elogio que ela fizer, né? E aí ele dá um exemplo que é a primeira dica dele, que ele vai detalhar mais a fundo, que eu vou mostrar a seguir, que é como montar uma lógica booleana a partir da sua história, assim, das variáveis que você constrói de acordo com a sua história. E aí ele sugere, né, você montar uma tabela que teria valores opostos, né? Os valores da variável, ele pensa sempre que os valores das variáveis têm que ter uma condição positiva e uma negativa que diminui ou aumenta em relação à outra. No caso aqui, tem uma relação inversamente proporcional, né, entre afeição e desdém. E aí eu vou entrar, tá quase dando uma hora, mas eu acho que vai ser rápido, assim. Ele dá como se fosse, não vou chamar nem de receita, né, um modelo de passos que você pode pensar a sua narrativa e extrair as variáveis relevantes para a sua história, assim. O primeiro passo é escrever de maneira simples a situação sobre a qual se deseja fazer um cálculo. E ele
ele ressalta, né, que é importante anotar isso, porque obriga a pensar nas ambiguidades, nos detalhes relevantes, e que se esse passo não ficar tão claro, o seguinte vai ser mais difícil, né? E aí ele cita um exemplo, eu não traduzi muito bem, eu não li Senhor dos Anéis, me perdoe. Aí eu só assisti os filmes, mas eu não lembro como se chama a montanha de Mordor, né? Mas ele cita esse exemplo, assim, de como a situação dramática do Frodo diante do precipício segurando o anel. E aí a indecisão dele, né? Se ele joga o anel ou não. E aí ele vai trabalhar os outros passos a partir desse exemplo, desse momento dramático. E aí eu vou mostrar no final, para encerrar, como eu raciocinei a partir das dicas dele, né? Numa história própria minha. Que foi muito difícil essa parte, assim. Você pensa que é fácil, mas é o mais difícil é você pensar na situação, né? Que é realmente o coração do que você está escrevendo. Aí o segundo passo, depois das situações dramáticas da história, é escolher as palavras que sejam mensuráveis, né? Que sejam capazes de serem calculadas. Para mim, que é da humanas, eu sou de humanas, eu me senti fazendo esse exercício, aquele meme da Nazaré, porque eu não tenho um raciocínio matemático muito, assim, de acordo com a história, se você for uma história assim de decisão, fica mais fácil você pensar nas variáveis, tipo, o Frodo está diante de uma montanha e ele decide se quer jogar o anel ou não, né? Ele fica em dúvida se quer jogar um anel ou não no fogo. Isso é uma situação bem clara, mas você pensando do zero, assim, sua história, e tentando mensurar cada etapa dela, é um exercício muito grande, assim, que você pode demorar muito, no caso que eu passei uma semana e resolvi escolher uma coisa mais simples, que foi até uma situação real que eu passei, para tirar uma ideia e tentar simplificar ela ao máximo, né, para ser capaz de mensurar o que é que eu estou fazendo, assim. E o terceiro passo é estabelecer um princípio geral para a história, né? Uma vez que você tenha a situação dramática e o que é mensurável nessa situação dramática, você vai definir. Isso aqui, o princípio geral, ele vai definir o quinto passo, né? Que é você vai pensar a função da variável de acordo com esse objetivo maior da história. E as variáveis vão se modificar, vão se somar ou se multiplicar de acordo com esse objetivo maior da sua história. Aí ele fala, né, qual a verdade humana que você está tentando articular? Pode ser algo óbvio, do tipo, se você é legal com alguém, os outros serão legais com você. Ou, esse exemplo eu achei muito machista, mas eu coloquei. Aí o outro tinha um exemplo, a mentira pode viajar ao redor do mundo antes que a verdade possa amarrar seus sapatos. Assim, é como se fosse um pequeno ditado, né, sobre a sua história, assim, colocando bem entre aspas, assim, qual a mensagem? Não gosto muito desse termo, qual a sua mensagem, mas é qual assunto, né, que a sua história quer passar, que pode ser menos melodramático, e aqui não precisa ser tão matemático, não, essa parte dos princípios. Ele só sugere que seja simples, né, para ser calculável depois. E ele citou o exemplo, né, a questão se o Frodo pode superar o poder do anel, né, o quanto que o Frodo é forte o suficiente para tomar uma decisão de jogar o anel ou de ficar com ele, né, e é essa dúvida, assim, que nesse exemplo a variável vai controlar, né. A quarta etapa vai entrando na parte mais técnica de compor a variável e aí eu vou ler um pouquinho porque eu perdi a linha do raciocínio.
que o problema não é apenas encontrar nomes apropriados, é como você vai dividir a sua história, né? Como vão ser as etapas da história. E o desafio, que é muito difícil mesmo, eu tentando, é que a expressão das variáveis seja o mais clara possível, assim. E que ela tenha esse par, né? Positivo e negativo, que vai variar esses polos, né? De positivo e negativo, vai ter uma série de variantes e que o resultado dessa função que você vai elaborar a partir do princípio geral, que já é o quinto passo, é que vai definir os resultados finais, assim. No caso dele, ele escolheu essa expressão, né? Se Frodo é forte ou Frodo é bom, então queima o anel. Então vai ser o resultado do quanto o Frodo é forte ou quanto o Frodo é bom, que vai decidir se ele vai queimar o anel no fogo ou não. E aí ele sugere que a forma booleana vire uma expressão numérica, para você ser capaz de calcular as consequências. E aí é aí que é diferente da bifurcação, né? Que vai gerar vários resultados. E essa aqui, o resultado vai ser mais controlado, assim, de acordo com o que você quer. Ele usou essas duas variáveis, né, de forte e fraco, bom ou mal, eu não traduzi aqui, para queimar o anel, mas no caso da minha, e ele botou só duas consequências, né, se o anel, se ele joga ou não o anel, de acordo com os resultados. Então, só tem dois finais possíveis. No meu exemplo, que eu estava estudando, fazer minha história, eu resolvi botar 5, porque vocês vão ver pela tabela como é que fica mais ou menos. Nessa etapa 7, que é de avaliar, não sei se atropelei muito os passos, mas esse arquivo vai ficar disponível para vocês, depois eu vou linkar. Que a fórmula, né, de cada combinação dos valores positivo ou negativo e nulo de cada variável, que no caso ele escolheu 2, mas de acordo com o número de variáveis que você escolher vai ser mais, elas têm 9 combinações possíveis, né? Que é se a primeira variável for positiva, se a primeira variável for nula, ou se a primeira variável for negativa. E aí você vai cruzando, né, esses valores com o valor da segunda, se é positiva, se é negativa, ou se é nula. E no caso aqui ele setou desse jeito, assim, sempre que é positivo ou nulo, eu não sei se foi exatamente isso que ele colocou. Enfim, ele só sei que ele colocou que tem duas consequências, mesmo com 9 possibilidades, ele listou que ele vai destruir o, o anel, né? Só quando for muito positivo. E para todas as outras situações, ele vai ficar com o anel para ele. Quer dizer, o oitavo passo é você justamente administrar essas possibilidades. Tipo assim, você quer que a maior possibilidade seja que o Frodo fique com o anel ou que ele seja destruído. E aí você vai ajustando qual a consequência de cada combinação você quer, né? E ele fala que, para concluir, que é o artista que escolhe, né? Aqui que você vai balancear se está muito pesada a consequência ou não, que ritmo que você vai dar pro jogo. E a probabilidade, principalmente, né? Se é mais ou menos provável ele ficar com o anel quando essa fórmula acaba, né? Depende muito do que você quer como narrador. E aí eu vou citar o exemplo rapidamente que eu fiz, que é de uma história que eu estou pensando para um game jam, né?
Eu não sei se vocês querem que eu leia ou se tá bom até aqui, vocês já entenderam mais ou menos. Fique à Fiquei vontade. curioso. Eu só vou... A gente quer ouvir essa história. Assim, essa história é muito engraçada, porque eu pensei na situação que eu vivi, assim, que foi tentar resumir e depois eu vou para ver como eu raciocinei, né? Para acertar as variáveis. Eu estava andando na rua e simplesmente uma pessoa me dá uma flor, né? Uma flor muito esquisita, assim, uma flor parecia uma planta carnívora, de tão exótica que ela era, assim, ela era macenta, tinha uns detalhes assim que eu odeio planta que é muito corpulenta, né? E aí eu fiquei na dúvida se eu aceitava ou não esse presente da mulher. Ela quase disse assim, se você não quer, eu jogo fora. Eu, não, eu quero. E aí depois disso eu fui conversando com os amigos sobre essa situação, porque eu achei tão engraçada. E muitas amigas, assim, que é do meu círculo que pensa em negritude, em ancestralidade, né? Elas disseram não, espiritualidade, elas disseram não, quando a pessoa na rua estranha dá uma flor para você, é uma graça que você está recebendo. Uma espécie de bênção, né? E que fazia bem, e eu não sabia que planta era aquela. E aí eu ficava perguntando para todo amigo, eu postava nos grupos, gente, você sabe que flor é essa que eu nunca vi? E aí o povo foi dizendo, não, essa planta tem perto do Palácio de Karnak, parece que é cheio dela. Ela é uma flor de um coqueiro que se chama abricó de macaco. E ela é muito fedorenta. E aí me disseram também que ela tinha perto da Lagoa do Mocambinho, que é o bairro, né, onde eu moro. E aí eu fui para perto da lagoa e não achava de jeito nenhum a planta dessa árvore, né, que eu vi pela internet, depois que me disseram não. Eu vi que ela era um coqueiro, né, uma espécie de coco, mas só macacos que comem, porque é um cheiro muito forte. E eu achei tão interessante, assim, que eu estava quase para desistir, sair andando assim, sem esmo, por volta da lagoa, né, que é o Parque do Mocambinho, tem uma lagoa enorme, e poucas árvores. Aí eu sinto só um negócio assim me chamando e viro para trás. Quando eu viro para trás, como se uma pessoa que estivesse chamando meu nome mesmo, né? Quando eu viro atrás, é a bendita da árvore com a florzinha. Aí eu achei essa experiência tão, para mim, né, pelo menos, transcendental. Eu não, vou tentar transformar isso numa história mesmo. E aí eu separei as etapas, né, das situações, no caso, que é o primeiro passo. Que a primeira situação é você receber a flor de um estranho e não sabe se aceita ou não. A segunda é conversar com um amigo e ele lhe indicar um lugar para você ir, e aí você tem a opção de ir ou não a esse lugar. E no terceiro, você sente essa intuição e escolhe se dá atenção ou não para aquela intuição. Aí ficou muito forte nesse exemplo, né, a questão da intuição, que eu associei a pensar que é uma coisa divina, né, que eu estou chamando aqui de destino. E quando eu fui pensar as variáveis, eu pensei assim, se você pensa que é o acaso ou é o destino, assim, se você vai para um lado mais racional ou a intuição, assim, eu pensei nesses polos. E na terceira etapa, o princípio geral, eu coloquei isso, assim, se seguir a intuição nos aproxima de nossa ancestralidade ou da natureza, espiritualidade, ou como você quiser chamar, né? Se é seguir a intuição nos conecta ao divino. É mais ou menos esse o princípio geral, né? Aí, meu Deus, como é que eu transformo... Assim, pode estar bem capenga, mas como eu fui raciocinando para chegar nas etapas, né, que ele sugere. Talvez eu não tenha sido tão preciso, talvez essa relação
não seja direta, tão matemática, mas foi o que eu consegui pensar para trazer com vocês de exemplo, né? Do meu processo exercitando os passos que ele recomenda, né? E aí o quinto passo é expressar na forma booleana, né? E eu coloquei essas duas opostas também. Se aceitar o acaso ou seguir a intuição, então considera o chamado ancestralidade. Se não, não considera. Eu pensei essas consequências simples, assim. E aí eu não pensei, eu acho que eu posso melhorar muito a consequência de aceitar, né, esses chamados, se eu for trabalhar uma história mais na frente, né? E aí eu pensei na forma numérica, se aceito o acaso, mas segue a intuição, for maior que zero, então você escuta a ancestralidade. E aí eu fui separando de acordo com o que ele falou, os finais, né? Aí eu entendi melhor quando eu fiz esse exercício, que nessa situação, você fica com 5 opções, né? Que 3 situações vão dar igual a zero, 3 situações vão ficar negativas e 3 positivas, sendo que uma da situação negativa vai ser a pior, né? Vai ser o número mais baixo do resultado da soma, e vai ter uma muito positiva. Então, é como se fosse assim, eu raciocinei, que é um final muito ruim, o final verdadeiro, o final bom, o mal e o mediano. Então, você já restringiu aqui a pelo menos 5 finais, não 1000 e tantos finais, né? E aí eu tentei, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês como Lúcia, funciona. Oi, pode falar. uma pergunta nesse, quando tu traz aquela tabela anterior com os positivos e negativos, Uhum. no teu processo de criação, de roteirização, de conclusão da história, isso é que vai influenciar como tu vai escrever o texto, como tu vai desenvolver, ou o que tu já desenvolveu começou a conceituar mentalmente, ou fazer esboço da história, vem antes desse momento, aí tu vai encaixando ele nessas possibilidades, ou é tudo meio que muito misturado? Foi isso que na primeira história eu achei mais difícil, assim. Eu acho que não tem como você pensar a situação sem já pensar nessa estrutura resultante, assim. Você tem que fazer uma adaptação. E eu só tinha nessa primeira tentativa que eu fiz, né? Que a Game Jam é sobre esta natureza. E aí eu pensei uma coisa, só um princípio geral de que a natureza teria um poder de decisão maior do que uma escolha humana, né? Só pensei isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que eu não soube dissecar dentro desse processo estrutural e ter um raciocínio matemático sobre a história, que foi a parte mais difícil. Nesse caso, eu não vou pensar a partir de uma situação real. A situação real veio primeiro, né? E aí eu só adaptei aos resultados, assim, não veio primeiro essa estrutura, veio primeiro de uma ideia, assim, que não é o melhor exemplo para o que eu quero dizer, mas assim, foi o exemplo que deu para fazer. Mas eu acho, assim, fica como um estímulo, né, essa palestra, para vocês pensarem as histórias de vocês, né? E eu acho que tem que pensar de forma conjunta. Não pode pensar assim, primeiro passo, eu vou primeiro pensar a situação, porque fica mais difícil. Você já tem que pensar a situação de forma a tentar mensurar as ações, né? Tipo, o comportamento do personagem pode gerar essa variação de atitude para positivo ou negativo, e aí você vai adaptando. E quanto mais variáveis você pensa, mais complexo vai ficar, né? Eu acho que é a grande dificuldade. Assim. Se eu já pensei em 2, já me enrolei todo. Imagine. Então, nesses casos seria uma coisa mais de conhecer muito a metodologia, né? Sim. E ao mesmo tempo conhecer muito da tua possibilidade. Da tua própria história. Da tua possibilidade enquanto artista criador, né?
Então, Exatamente. talvez trabalhar essa técnica ao máximo que puder e, ao mesmo tempo, trabalhar a criatividade ao máximo que puder. E aí, Exato. conhecendo essas coisas, é que tu pode, lá na frente, juntar, né, as duas e criar essa Sim. tua maneira Eu própria, né, penso de cada assim. indivíduo. Eu penso assim, que tem que andar mesmo junto, assim, tentar aplicar enquanto cria história e desenrolando para ir afinando cada vez mais. Porque qual é o risco? O risco é você, que eu acho que foi o que eu caí aqui, é você dar uma consequência muito matemática para uma coisa que é muito subjetiva. E aí fica estranho, sabe? Foi essa sensação que eu tive quando eu terminei, assim. Tem alguém com mais alguma pergunta? Deixa eu só entrar aqui para mostrar para vocês. O conceito me lembrou bastante o conceito de lógica fuzzy, né? Que é na área de exatas a gente vê que é justamente isso, mais ou menos isso que tu falou, que é você tem o fraco, o forte, mas você tem uma infinidade de estados ali entre esses dois valores que o personagem, a história pode assumir enquanto se desenvolve, né? De acordo com as escolhas do jogador, né? Da pessoa, ser humano. E a combinação desse. Então você tem no caso do Frodo, né? A força e a bondade, né? Como duas dessas variáveis, e meio que você, de, por diversas escolhas ao longo da jornada, ele se tornou forte e bom, né? Mas você pode ter uma combinação infinita desses valores, e aí, eventualmente você tem que desfusificar e dizer, ok, nesse estado aqui, ele tem essa força e essa bondade, digamos. Ele consegue ou não fazer essa ação de jogar o anel no... Então me lembrou um pouco o conceito de lógica fuzzy. E eu acho que eu só colocaria um pouco mais assim, de probabilidade nas escolhas, né? Tipo, não é que acima de determinado valor ele vai conseguir, abaixo de determinado valor ele nunca vai conseguir, né? Você pode colocar um pouco mais de aleatoriedade e dizer, não, quanto maior, mais chances ele tem de conseguir completar uma determinada ação e vice-versa, né? Então eu acho que dá mais dinamicidade na história e lembra também um pouco de RPG, né? Quem joga RPG de mesa sabe como é. Seu personagem pode ter força 200 lá, mas você vai ter que jogar o dado. Então, claro que quanto maior a força, provavelmente mais chances você tem de conseguir completar uma determinada tarefa, mas pode ser que você escorregou antes de fazer a ação e não conseguiu. E vice-versa, né? Você pode ter um personagem que é relativamente fraco, mas ele consegue uma proeza de escalar uma parede de 3 metros. Então, eu acho que é legal você também dar essa chance do azar e da sorte, né? Entendi, pensar em termos de probabilidade, né? Por isso que acho que por isso que ele restringiu as opções da probabilidade das duas escolhas, né? Se eu ficar achando que cada resultado tem uma ligação direta com o final, talvez fique menos espontânea, né? Isso que você está Exato. dizendo. Entendi. Mas aí eu comecei mas eu não consegui, assim, porque eu ainda tenho que estudar, como setar as variáveis que eu criei no Twine, né? Que é uma parte que, se você procurar nos tutoriais que eu indiquei aqui no começo, eu indiquei dois tutoriais, assim, introdutórios do Twine, que você pode aprender melhor as expressões, mas tecnicamente, né? Inglês e em português. Aí vocês dão uma olhada depois para aprofundar como setar as variáveis e sem precisar bifurcar, que eu acho que é o principal que eu quis passar, assim. Por exemplo, se eu criei aqui as duas opções, eu vou poder editar esses modelos de variáveis numa passagem só, entendeu? Eu não vou ficar criando várias setas com várias consequências para cada situação. É basicamente isso que eu quis passar para vocês. Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, assim, aí eu encerro. Eu tenho algumas considerações, falando de casos práticos também aqui, que tudo isso que tu falou tá me fazendo lembrar, que é The Last Nightmare, né, que é o jogo que a gente fez, que retrata a lenda do Cabeça de Coia lá em
15, sei lá. E lá a gente tem 5 finais, que por decisão da equipe a gente tá uma inspiração em clássicos de jogos de terror como Silent Hill, que costuma ter múltiplos finais, né? E eu tava pensando aqui enquanto eu explicava o que seriam as variáveis do The Last Nightmare para você conseguir os finais que existem, né? Eu acho que eu tô esquecendo de um dos finais, eu acho que são 5, mas só tô lembrando de 4. Mas analisando eles, em termos de como seriam as variáveis que te levam a cada um, tem um final muito ruim, que é se você ficar apertando muitas vezes no barco, sem você antes ter entrado na casa do Crispin. Aí você fica querendo curiar, e aí porque você vê o barco como uma maneira de poder sair dali, né? Fugir do Crispin de barco. E aí se você pegar o barco, aí o Crispin surge de dentro do rio e parece a cabeça dele assim, te olha e você morre. Então talvez a variável aí seja... Eu não sei exatamente, aí é que tá, né? Eu não consegui visualizar uma variável de narrativa, mas foi mais uma variável de logística, né? O jogador que vê um barco, ele pensa, a lógica um barco pode me tirar daqui. Então seria uma variável, digamos, o quanto você entende o mundo, o quanto você, de 0 a 1, sendo que 1 é que você entende muito bem que um barco pode te levar para fora dali. Então seria uma variável para definir o final péssimo, que a gente chama. Aí tem o final ruim, que é quando você simplesmente deixa o Crispin te pegar. Deixa não, né? Deixa ou ele te pega se você querer isso. E aí esse final depende muito de variável do próprio jogador, que é de tempo de reação e qual é a reação quando ele vê algo estranho acontecendo. Que a tela começa a piscar, né? O coração da Maria começa a ficar acelerado. Aí se você for rápido o suficiente, você foge. Então uma variável aí seria mais agilidade ligada ao jogador do que uma variável embutida na narrativa e explicada na narrativa. Então, é algo muito exterior. Acho que não dá nem para usar essa variável como para a criação de fórmula booleana matemática, como o Mosquito mostrou. Então, seria algo que a gente não fez ligado à narrativa, né? Dá para ver que a gente começou a levar o resultado de narrativa para um lado que não está dentro da narrativa, fica mais na mão do jogador. Que aí, enfim, né? Tem aquela questão da imersividade. Aí tem o final bom, que é quando você resolve o mistério do The Last Nightmare. E quando isso acontece, basicamente é pela variável de esperteza, de você ter entendido o jogo e conseguir resolver o puzzle final, que é um puzzle, né? Então é a esperteza do jogador. E tem um final secreto, que é o final UFO, né? Que a gente chama, que é depois que você zera, se você conseguir resolver mais um grande mistério lá, aí você ganha esse final. E aí, basicamente, então, o que eu notei aqui do que tu tá falando é que The Last Nightmare, ele não tem muitas variáveis de controle de narrativa que estão ligadas à narrativa em si, mas a maioria é ligada ao próprio jogador. Então nem dá para formular fórmulas, criar fórmulas para aplicar numa estrutura como essa que tu mostrou, nesse caso, o que seria algo ruim para a narrativa de The Last Nightmare. Acho que isso implica, como a narrativa de The Last Nightmare não tem variáveis de enredo, eu acho que isso implica que possivelmente o enredo de The Last Nightmare é linear demais e entediante demais, porque não existem variáveis, não existem escolhas narrativas, só existem escolhas de jogador. Então, eu percebi esse ponto fraco na narrativa de The Last Nightmare com essa palestra, né? E... assim, quer dizer, é o meu ponto de vista, né? Pode ser que a equipe discorde. Aí tem só mencionar 2 coisas como coisa extra, que tem um jogo que é muito baseado em inteligência artificial, que se chama Facade, que é basicamente você controla um personagem que foi convidado por um casal para jantar lá na casa deles. E aí quando você chega lá, esses personagens são completamente controlados por IA, né? E aí eles lançam os diálogos para ti, umas perguntas, e você tem que digitar a pergunta de fato. E o que você digitar vai ser processado pela IA para interpretar aquilo como algo bom, ou ruim, ou neutro. E aí, por exemplo, se a personagem lá, que é do casal, né, chegar pra você e perguntar: a gente discutiu ontem sobre coisa X, você acha que eu estou certa ou ele? Aí se você falar que ela tá certa, aí você ganha pontos positivos com ela, negativos com ele, e você faz com que eles fiquem com mais raiva ainda um do outro. E o jogo vai nisso, eles vão te botando perguntas e outras situações, você pode falar o que você quiser, você pode digitar literalmente o que você quiser. E isso, no final das contas, gera um cálculo X que gera possíveis finais, né? E aí existem muitos finais,
É um jogo muito difícil, eu nunca consegui um final bom, porque é um casal muito difícil de lidar. Mas eu acho que isso encaixa nisso que você falou também, de que deve ter muitas dessas variáveis, aí o que a IA faz é só pegar a tua resposta e jogar positivo ou negativo em algumas das variáveis, e no final ele soma e joga na lógica de fuzzy com o resultado. E, fora esse jogo que é o Facade, também tem o Mass Effect, né, que é um jogo que é baseado em moral, né? Você tem quer dizer, você tem alternativas para escolher. Você pode ser mais heróico ou você pode ser mais vilão, digamos assim. E aí a moral em Mass Effect ela é chamada de ou você é Paragon é uma pessoa boa no jogo, ou você é Renegade, que é a pessoa má. Então o que você faz quando você toma vai te fazer ter mais pontos Paragon ou mais pontos Renegade, e a maneira com que os personagens vão se retratar com você vai depender desse balanço. Se você for uma pessoa muito má, tiver muito ponto positivo de Renegade, significa que eles vão tomar cuidado quando falar com você, eles vão ficar com medo de você retrucar de uma maneira bruta. Ou se você for uma pessoa muito boazinha, você consegue até, enfim, relacionamentos por causa disso, etc. Então também me parece muito isso que você falou, que é pegar essas decisões de jogo e sair encaixando em variáveis e aplicando as variáveis no enredo. Então, muito interessante, eu gostei muito. Cheguei a várias conclusões com essa apresentação. Muito obrigado. Que bom. Tu tirou conclusões assim, melhor do que eu esperava. Assim, eu fiquei curiosa para saber como que a pessoa da programação enxergaria essa questão das variáveis do ponto de vista narrativo. Muito bom saber. Tem até o Eric que estava citando nos bastidores que o doutorado dele teve uma... Eu não sei se ele quer falar aqui. Aí ele ligou a câmera e eu posso falar, Juan. Vocês estão ouvindo? Sim. Uhum. Lu, você tá mexendo só no começo do vespeiro. Pode ir mais a fundo que você vai encontrar muita coisa. Essa área tem muito espaço a explorar e tem muita coisa legal para olhar também que já foi usada. Tem um monte de tem um grupo, não sei se você já ouviu falar dos formalistas russos. Já ouvi na arte. O Prop, etc, que são autores que tentaram formalizar a narrativa e etc e tal. Mas, além de teoria, na prática, porque eu lidei com isso no doutorado, eu acabei descobrindo que o mercado editorial, principalmente fora do país, esse mercado de best-seller, autor tipo Stephen King, Michael Crichton, esses caras que vendem livro em série, eles geram as narrativas dele assistido por software desde a década de 80 já. Nossa! Então você usar formalismo para definir relações entre personagens, definir como é que a gente diz? Qual é a palavra? O posicionamento moral do personagem. Tem forma de você modelar o que o personagem pensa internamente e o que o personagem externa nas relações dele com outros personagens. Então porque você modela matematicamente a hipocrisia, você modela matematicamente a cara de tacho, qualquer coisa desse tipo, e esses caras usam software para ajudar a gerar narrativas temporal e logicamente coerentes desde os anos 80. Eu não sei se isso chegou a espalhar para o Brasil, mas eu acabei descobrindo ao pesquisar a área. Então, tem muita coisa nisso. É sempre auxiliar, porque o cara usa isso como uma espécie de... como se fosse uma planilha, uma espécie de referência para ele não se perder e não criar contradições, né? Acho que o pessoal do Lost devia aprender com isso. Mas é claro que o que ele escreve e que deixa o livro interessante é o conteúdo que o autor vai colocando no meio dessa estrutura. Mas para ajudar a fazer estrutura, eles usam formalismo há muito tempo. E tem um monte de área, e o Facade, esse jogo que o Juan falou, ele é um clássico que o autor dele escreveu vários papers que foram bem aceitos na comunidade acadêmica também, que são referência na área também.
Uma coisa que eu acho legal para fechar aqui, para citar como que é um outro vespeiro que é interessante para qualquer um dar uma olhada, eu não sei se vocês conhecem Machinima. Já ouviram falar esse termo, Machinima? Já, mas não estou muito lembrado. Machinima é uma espécie de técnica, mas você pode... Tem subreddits para isso, tem uma comunidade gigantesca no mundo todo só de fazer Machinima. Isso explodiu no começo dos anos 2000, mas basicamente é o seguinte: você pega um jogo qualquer e você faz mods para esse jogo, você usa um programador, vai lá e faz mod nesse jogo para manipular a câmera do jogo. E aí o que você faz é você joga o jogo e grava vídeos com a câmera sem ser na perspectiva original do jogo. E aí você gera cortes de câmera tradicionais de cinematografia. Você faz close-ups, você faz establishing shots, e aí você consegue montar narrativas usando a Game Engine. Então você, em vez de você ter que produzir os modelos 3D e fazer a coisa toda, você bola uma história que você vai representar ela brincando com o jogo ou gerando IA para fazer, anda daqui para ali, faz uma dancinha lá, e assim você vai gerando as suas cenas, e aí você corta tudo, dubla, bota música e faz um filme com isso. Isso é Machinima. É um jeito barato de você fazer filme. E às vezes fica absolutamente hilário os resultados. Eu citei para os meninos aqui uma série famosérrima chamada Red vs Blue, que é feita com o jogo Halo. Mas dei uma olhada no Red vs Blue, tem inglês, tem legendado, tem todo tipo, para todos os sabores aí. É muito engraçado e é toda filmada dentro do jogo do original, do Halo 1. Os caras só manipulando a câmera. É uma área que tem um monte de coisa aí, o uso de formalismo dentro de narrativa, na verdade, é uma realidade, é o que se usa. Em jogo, narrativa é controlada programaticamente mesmo. E é uma dificuldade você conciliar a expressão, você conciliar ao mesmo tempo digamos, o desejo de expressão do autor com o desejo de controle do game designer, que às vezes é um conflito, né? Mas é um fato, a indústria usa isso de toda forma para resultados bons e ruins, mas é um bom começo para você dar uma olhada no que tem por aí. É muita coisa. Muito massa. Nossa. Eu já sabia por alto, assim, que pela literatura que tem sobre tem congresso, tem toda uma vida acadêmica, né, sobre esses assuntos, que, assim, que é bem forte nos Estados Unidos, né, pelo que eu percebi, assim, porque aqui é muito, tá andando a passinhos, assim, não tem muito acho que pela indústria criativa não ser tão grande, né, a gente não faz essas associações, assim, nem tem encontros sobre isso. Game Studio é muito recente também aqui no Brasil, né? Eu acho que é um mundo muito fechado. É um mundo muito fechado. Você tem estúdio no Brasil hoje que... Não sei se vocês sabem, tem estúdio no Brasil que fez parte dos Call of Duty, do Horizon Zero Dawn e dos Sniper. Vem aí em Recife. Mas não é que o cara não ficam falando isso o tempo todo, entendeu? Mas tem muita coisa acontecendo aí também. Eu achei massa, eu não sabia que era um mecanismo de narrativa para escritores, né? Para cineastas já. Tanto para escritor, quanto para cineasta, quanto para séries, quanto para videogames, usar de formalismo e usar de software para ajudar isso, tanto no jogo que é direto, ou como, digamos, uma planilha metida besta para scriptwriter, né? Escritores de um modo geral, é uma realidade. E eu acredito que no Brasil tem muita gente usando também, é só porque não é uma coisa tão difundido. É como o paralelo com o futebol, né? Por exemplo,
o pessoal fala muito do jogador e do treinador, mas hoje análise tática de futebol e identificar problema de um time, etc., é toda feita com software. Uhum. Os grandes times do mundo que estão ganhando tudo no mundo, e inclusive a Alemanha em 2014 aqui, eles todos utilizam de estatística gerada por software, com aquelas câmeras que ficam em cima do estádio. Eu vou dar só um exemplo. O time da Alemanha começou a se preparar para a Copa de 2014 usando software para definir o que é que eles... para identificar o que é que estava errado com o time e corrigir os problemas 4 anos antes, lá para 2010. E o que eles faziam era... Eles começaram a identificar que cada jogador, quando pegava a bola, ficava em média 5 segundos com a bola. Isso só é uma coisa que esse tipo de software dá por estatística. E aí a meta deles foi reduzir isso para abaixo de 2 segundos. Quando eles chegaram na Copa de 2014, o time deles já estava ficando em média com 1,8 segundos cada jogador com a bola. E eles sabem dessa informação em tempo real, o tempo todo, em todos os jogos. Eles analisam os times dessa forma. Então, software assistindo certas áreas é uma realidade há anos, só que é uma realidade silenciosa que as pessoas não falam, pro bom e pro ruim. Tem lados bons e lados ruins disso. Pessoal, alguém mais tem alguma consideração a adicionar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Durante a palestra eu tava só lembrando do Detroit Become Human, aquele jogo lá, do PlayStation. Qual o nome? E aquele jogo Detroit Become Human. E outros jogos da Quantic Dream lá e tal, que por mais que tenha tipo assim, tem tipo 5 finais, por exemplo, mas tem vários outros caminhos, né? E nesses pequenos caminhos que você vai e volta, vai mudando justamente essas variáveis aí, né? Que vão definindo o caminho final mesmo, o principal. É bem interessante, né? Ver esse programa que ele cria justamente focado nessas variáveis também. É isso, gostei bastante. Mais alguma consideração? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então, Lud, muito obrigado pela palestra. Muito informativa, muitos insights. E obrigado a todo mundo pelo debate geral. Então, vou parando a gravação por aqui.